No mundo perfeito, ou numa sociedade menos adoecida que a nossa, né, quanto à moral, à ética, especialmente na esfera da sensibilidade humana ou da insensibilidade, eu acredito que a conjuntura que eu vou abordar aqui, relativa à trajetória de vida de Jair Bolsonaro, ela deveria ser suficiente para que nunca, jamais, eleitor algum tivesse dado um único voto ao candidato ao longo de toda a sua carreira política, mas principalmente nas eleições presidenciais de 2018 e 2022, porque a conjuntura citada, ela começou a acontecer em meados da década de 2010, quando Jair Bolsonaro começou a desfilar com um livro debaixo do braço, nas mãos, em cima da mesa de trabalho, chamava atenção para o livro, em várias ocasiões falou a respeito sobre o livro e seu protagonista. Tratava-se da biografia de um torturador, um coronel do exército, segundo muitos, foi o pior torturador, o mais covarde e cruel da história do Brasil, ou pelo menos durante os anos de chumbo da ditadura militar, décadas de 60 e 70, esse coronel, segundo declarações de vítimas, testemunhas diversas, sentia um prazer especial em atuar nas masmorras e calabouços do regime militar. E o Bolsonaro, no entanto, enaltecia sempre que podia, e continua enaltecendo esse torturador, esse coronel, e defendendo a obra realizada por ele, o trabalho feito contra os opositores políticos da ditadura, E ele foi tão eficiente, digamos assim, que conseguiu influenciar pelo menos um dos seus filhos, aquele que mudou-se para os Estados Unidos para atuar contra o Brasil, diretamente de lá, da terra de Tio Sam, do senhor Trump, E vestiu a camisa, literalmente, uma camisa preta, com uma estampa branca, com a foto do torturador. Enfim, família unida na fixação por esse tema, tortura, extermínio, é um tema polêmico, efetivamente. Já li a respeito, discussões, O uso da tortura em tempos de guerra ou diante de uma ameaça iminente a pessoas, a uma sociedade, já é por si só um tema delicado de ficar falando sobre ele, Mas ficar falando rotineiramente, trazendo à tona e com um brilho nos olhos, isso aí eu vou falar daqui a pouco, Mas quanto a Bolsonaro, não era novidade. Em 1999, numa tristemente célebre entrevista, ele falou claramente, você sabe, eu sou a favor da tortura, Na mesma ocasião, disse que se chegasse ao poder, no mesmo dia em que tomasse posse, daria um golpe, fecharia o Congresso e precisava fuzilar pelo menos 30 mil pessoas. Felizmente, ele não conseguiu fazer isso, nos 4 anos em que governou o Brasil. Mas lá atrás ele já dizia o que vinha, expressando as suas intenções. E quanto ao coronel torturador, houve um episódio que foi o ponto culminante, eu diria assim, desse apreço, dessa veneração de Bolsonaro pelo torturador ali, que havia torturado Dilma Rousseff quando ela era bem jovem, E foi justamente naquele evento bizarro, tenebroso, nojento que foi a sessão do Congresso Nacional, na qual Dilma Rousseff foi arrancada do poder. E entre os discursos de parlamentares que mais adiante um pouco, foram desmascarados como corruptos, criminosos de variadas estirpes, tivemos o de Jair Bolsonaro, um mito ali, com os olhos brilhando, dedicando seu voto a favor do impeachment ao coronel fulano de tal, o pavor de Dilma Rousseff. A partir desse episódio macabro,
jornalistas, psicólogos e cientistas políticos aprofundaram as discussões sobre esse assunto. Cidadãos comuns também intrigados, né? Qual a razão dessa ênfase tão acentuada nesse tema, né? Por que ficam louvando de tal maneira esse torturador famoso aí, né? E aí eu lembrei, e pesquisando agora, reforçou a lembrança do que foi dito à época, né? De que, consciente ou inconscientemente, havia a intenção de firmar uma posição. Olha só, esse aqui é o nosso pensamento, é a nossa ideologia, né? E olha só o que a gente seria capaz de fazer, uma latência de ameaça, né, ali para a sociedade inteira receber, né, a partir dessas declarações, desses posicionamentos. Na descrição desse vídeo aqui no YouTube, para quem queira lembrar ou quem deseje jamais esquecer, tem uma série de links sobre momentos memoráveis do currículo de Jair Bolsonaro, e eu gostaria de destacar muito especialmente, muito seriamente, o risco que a gente correu, porque se ele não foi reeleito em 2022, foi por um triz, bateu na trave ali, e se ele porventura ainda estivesse governando num segundo mandato, provavelmente ou certamente nós estaríamos vivendo nas trevas. Eu falei isso porque ele fez o que fez no primeiro mandato. Imagina ganhando mais poder, ele e seus aliados mais diretos ali, com todas as intenções manifestadas. Melhor nem pensar nisso, né? Mas eu trouxe a palavra trevas para esse vídeo porque em 2021, quando o ator e humorista Paulo Gustavo desencarnou, vítima de Covid, o então presidente da República encaminhou pêsames à família, né? E a irmã do Paulo Gustavo, Juliana Amaral, a atriz Ju Amaral, ela dispensou a nota de pesar governamental e publicou nas redes sociais o seguinte: enquanto ele, meu irmão, ia pela estrada da vida, dos afetos, da generosidade e empatia, o Senhor vem pelas trevas, trazendo escuridão e morte. E aí ela complementou falando das centenas de milhares de pessoas mortas no Brasil, o Brasil tragicamente no topo do pódio mundial da pandemia. E eu vou encerrando aqui mencionando uma frase que surgiu mais ou menos na mesma época. Eu procurei aqui a autoria, não encontrei, mas circulou bastante essa frase, né? O bolsonarismo é a morte da sensibilidade humana. Você concorda? Eu concordo integralmente e torço muito para que o bolsonarismo seja sepultado junto com tudo que ele carrega de mal intencionado, de sombrio, de hediondo, de desumano, e que a gente possa ir virando páginas com esse horizonte extraordinário de possibilidades que a gente tem. E realmente que a luz, já que a gente falou de trevas, a luz se faça presente cada vez mais, de forma intensa, profunda, vasta, não só na sociedade brasileira, mas em cada um de nós, eleitores, cidadãos, seres humanos. Um grande abraço.